pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast do Grupo Marca. Hoje vamos falar com o Dr. Hugo Martins de Oliveira. Ele é médico, oncologista, pediátrico e há muitos motivos para nós falarmos com o Dr. Hugo hoje. E para começar, ouvir um pouquinho da história dele, né? Doutor, primeiro seja bem-vindo, obrigado por interromper aí uma parte importante do seu dia para conversar um pouquinho conosco, também por uma causa nobre que no final aqui do podcast a gente vai conversar. Seja bem-vindo. Olá, Enio, obrigado pelo convite, pelo Grupo Marca, e é um privilégio estar junto com vocês, compartilhando um pouco da minha história, e espero que seja um momento de reflexão e que ilumine o teu próprio caminho. Doutor, nós sabemos que o senhor está à frente de uma causa muito legal, que a gente vai explicar detalhadamente num segundo momento, que é o Instituto Oliveira, na verdade, pretende criar uma unidade hospitalar que trate exatamente do câncer em crianças. É isso mesmo, né? Exato. Agora, para a gente chegar lá, a gente tem que entender o que motivou o senhor a chegar nesse nível. Na infância, o senhor teve um problema com câncer, é isso mesmo? Conta para nós essa história, doutor. Isso, eu digo que nada começa no presente. Temos realmente muitas coisas de história que a gente carrega e depois, em um certo momento, ela vai se desmistificando e a gente entende o porquê que as coisas aconteceram no passado ou então em um momento da nossa própria vida. E eu te pergunto, o que você estava fazendo em dezembro de 1999? Talvez a tua memória venha buscar fatos que sejam legais, que é Natal, Ano Novo, celebração, momento de família, e como todos gostam da campanha que é de intimidade. E nesse ano foi um fato diferente. No dia 28 de dezembro eu entrei no centro cirúrgico pela primeira vez para poder transformar a minha vida. Onde estava passando por um processo de investigação por conta de uma bola, vamos dizer assim, no pescoço, que deformava um pouco meu rosto, e passando nessa investigação, e passaram-se depois 10 dias do momento da biópsia, da retirada do tumor, e chegou-se então o diagnóstico de câncer. Que idade que o senhor tinha nessa altura? Eu tinha 14 anos. 14 anos. 14 anos. Eu digo que era um momento que era adolescente, ousado, jogava bola, estava fazendo as aventuras mesmo da adolescência, se descobrindo, buscando fazer a parte de comunicação com o grupo social, com as meninas, fazendo as primeiras aventuras amorosas e ousando em conquistar o mundo. Até que o meu mundo foi apresentado algo que eu teria que ter uma mudança de rota. Até porque na juventude, a última coisa que a gente pensa é em doença, né? Seja ela qual for, né? A gente está vivendo um momento de alegria, felicidade, descobrindo o mundo, como o senhor falou, e o senhor teve que conviver com essa experiência que deve ter sido traumática. Tinha algum familiar com algum histórico que levasse o senhor a pensar em algum momento no câncer, não? Fato marcante desse ponto, nós temos aproximadamente ali 9 dias de diferença entre o óbito da minha avó por leucemia e o meu diagnóstico. Então, essa história teve sim marcos que trouxe um impacto emocional, uma agressividade muito intensa. Pelo fato do desconhecimento, eu falo, há 20 e poucos anos atrás, poucos já se sabia do câncer, e a cultura que se pensa é o quê? Se você tem um diagnóstico de câncer, a realidade é, amanhã eu vou morrer. É o que todo mundo passa a pensar pelo peso cultural que se tem da palavra. E eu tendo essa experiência com a minha avó 9 dias antes do meu diagnóstico, claro, aquela transferência que você faz e pensa que a mesma cena daquele filme vai acontecer com a sua própria vida. E também a desestrutura que acontece na família, com o pai, com a mãe, com o meu irmão, eu digo que é o maior impacto. Que talvez você perca a oportunidade de viver por conta de perder o seu próprio chão, que é a base de uma família. Agora, doutor, me diga uma coisa, o quanto, pela experiência que o senhor tem atuando na área, é importante o envolvimento da família quando se identifica que algum dos entes queridos passa por um momento traumático como esse? Porque eu quero imaginar que a pessoa, né, que é diagnosticada com câncer, ela fica sem chão. Isso não tem como evitar. Eu acho que é difícil da pessoa
talvez haja exceções, né? Mas de um modo geral, eu imagino que a maioria fique muito impactada com isso. Como é que é a participação da família nesse processo? Não, bagunça de uma forma que você se desorganiza por completo. Você perde praticamente a sua identidade, o seu grupo de pertencimento, a tua paz, a tua alegria, porque você olha para o mesmo ambiente e você já não se sente participante dele, por ter realmente um rótulo que te distingue, que é uma palavra que te destaca, câncer, onde a sociedade te olha como um tadinho, um coitado e um olhar de superioridade. Mas se for entender um pouco mais profundo, acontece algo que é chamado de rejeição. Pela inabilidade do ser humano lidar com a doença, ele prefere colocar o ser humano num cantinho do tratamento da doença, esperando que ele esteja restaurado por completo e que volte para ser inserido no mesmo grupo ao qual ele pertencia. Tem uma dose de preconceito aí, nisso aí tudo? Tem, e ainda ele é, de certa forma, mascarado, ou então pouco compreendido, e eu quero tirar a palavra câncer e trazer a reflexão sobre paternidade, maternidade, irmandade e a questão social. Por quê? Vamos falar sobre a questão de expectativas, né? Ninguém sonha com um filho doente. Talvez, no teu caso, você possa sonhar com teu filho. Poxa, eu quero ver meu filho, talvez que ele seja um jogador de futebol. E aí você sonhou com isso, criou essa expectativa, à medida que ele vai correspondendo isso, você vai se realizando em paralelo. E aí depois ele chega a ser jogador, mas você, dá uma apertadinha, ajustada e fala assim, não, quero que ele seja atacante. Beleza, ele vai lá e consegue ser atacante, parece que a sua expectativa aumenta um pouco mais e se realiza um pouco mais ainda. Porém, você queria que ele jogasse no Corinthians e ele joga talvez no Flamengo. E aí você tem um nível de frustração que você começa a rejeitar exatamente o que ele é, o foco da realidade pelo mundo ideal que você criou na sua cabeça. E isso são os pontos que geram de afastamento dos relacionamentos humanos, por conta daquilo que você projeta de expectativa com a realidade com a qual você enfrenta. Então é mais fácil acabar repudiando, afastando, empurrando esse cidadão para longe de mim, para que eu não tenha que me ajustar com a realidade. Eu coloco a culpa no outro, deixo ele naquela situação, até que eu consiga então, ou então reverter por conta de ajuste da minha expectativa, ou então para ele voltar a corresponder à minha expectativa. Isso acontece de forma geral nos relacionamentos humanos. E quando eu falei que ninguém sonha com um filho doente, então o pai, quando não vê mais o filho perfeito, ele não sabe lidar com isso. Nós não temos mais o controle dessa situação e as formas mais dolorosas e também disfarçadas acontecem. Por exemplo, um pai que se afunda no trabalho, que procura jogos, que procura grupo social de bebida, distrações, traições, se afasta da mãe, não é porque ele deseja isso, é que a raiz disso é a sua inabilidade, a incapacidade de lidar com a realidade. Quer dizer, em meio ao recebimento de uma notícia como essa, ainda há um grupo de pessoas que ainda torna a situação ainda mais difícil, mais complicada. É a maioria, porque eles estão debaixo da tempestade e não sabendo o que fazer para superar essa tempestade. Se não tiver uma rede de suporte para poder conduzir, dar estratégia, repertório, novos recursos, a pessoa se sente impotente. E quem se sente impotente da situação, ele não avança, ele se retrai ao ponto de correr, se acovardar e permitir principalmente uma quebra que tem um impacto enorme. O afastamento de um vínculo de um pai, de uma mãe, de um filho com um pai ou com a mãe, que gera os impactos sociais de uma ferida que é incurável. Doutor, o senhor relatou para a gente que o senhor teve câncer, foi diagnosticado com 14 anos. Sim. Certo? 14 anos, quero acreditar que o senhor estava cheio de amiguinhos com idade parecida. Como é que foi a relação desse seu círculo de amizades escolar ou de convívio residencial, enfim, após a notícia se espalhar? Porque certamente as pessoas, o que houve com o Hugo? O pessoal foi perguntar, certamente. Morando em uma cidade do interior, como eu sou natural de Astorga, Paraná, tem aproximadamente seus 10, 15 mil habitantes, então eu me tornei conhecido
por conta da própria doença. O que acaba sendo pior ou melhor nesse caso? O pior se eu olhar de fora para dentro, porque eu continuei sendo o Hugo de dentro para fora. O que mudou é a visibilidade e como as pessoas encaravam o Hugo, mas o Hugo continuava sendo o Hugo. Não é um rótulo que se me deixa ou melhor ou pior que alguém. Porém, essa inabilidade acontece que eu lembro muito hoje da atualidade um filme chamado O Extraordinário, que é um menino que tem uma patologia, onde ele se distingue de um grupo e é visto como diferente. E nesse contexto eu fiquei visto como diferente, ao ponto que eu ligava a rádio, era oração para o filho do seu Raimundo e Dona Cida que enfrentam uma doença. Os meus amigos também pensavam que essa doença poderia ser transmissível. Dentro de um colégio que ninguém podia usar boné, eu podia utilizar por conta da minha queda de cabelo. Então isso não era inclusão, era justamente a marca da distinção. Onde as pessoas achavam que estavam me incluindo, eu estava justamente fazendo o oposto, me tratando diferente por conta de algo externo. E dessa forma, o que sobrou, entre aspas, para mim? Raros amigos. Raros amigos que manteram esse relacionamento e trouxeram para mim os pilares que me sustentaram para avançar no processo. O senhor fez uma referência à queda de cabelo, eu lembro de ter visto várias vezes grupos de amigos, de escola, de trabalho, familiares, que para demonstrar solidariedade com o paciente que está perdendo cabelo, eles acabam raspando o cabelo. De que forma isso contribui na experiência do senhor para o paciente? Tudo que você participa da maneira que demonstra não somente o gesto, mas a atitude diária de participar e estar presente, faz com que a gente se sinta seguro e confiante para poder avançar. O gesto da solidariedade tem muita repercussão social, porém talvez é somente um gesto social mesmo, mas o problema continua por eu não saber lidar no dia a dia. Mas figurativo, com certeza isso traz um alívio momentâneo, como se fosse uma dose anestésica para dar um alívio mesmo e dar um fôlego e falar assim, poxa, tem mais pessoas que estão caminhando junto comigo. Certamente porque depois daquele evento a pessoa continua lidando, né, com o tratamento e certamente é bastante complexo. E o quanto é difícil esse tratamento, especialmente para criança, para adolescente, doutor? É um desafio porque o diagnóstico, ele traz então um protocolo que se diz, né? Então depois do nome e sobrenome do câncer, a gente diz que passa para a segunda etapa, que é chamada de estratificação de risco, ou seja, para categorizar quais as munições que eu preciso utilizar para combater a doença e manter exatamente a melhor qualidade de vida desse paciente durante o tratamento. Porém, o tratamento é pesado mesmo, ao ponto que você tem a quimioterapia que é aplicada, ou então a radioterapia, o procedimento cirúrgico, e os impactos e os efeitos dela começam no momento da aplicação e persiste ali por aproximadamente 10, 14 dias. E quando você está tendo um novo respiro, fôlego, já é a hora de retomar com um novo ciclo. E dessa forma você sente muito o teu corpo fadigado, cansado, exausto, por conta da intensidade que é necessária, e com isso você naturalmente precisa se readaptar com um novo modelo de vida. Você precisa se dedicar para poder se restaurar de uma doença, para poder resgatar a rotina do dia a dia. Ainda nesse assunto, doutor, o quanto que evoluiu o tratamento para câncer desde que o senhor se submeteu a ele, né? Hoje o senhor diria que houve uma evolução, o tratamento ainda é muito parecido com aquele que o senhor recebeu, o senhor vê no fim do túnel alguma coisa melhor para as pessoas que sofrem dessa patologia? Essa pergunta é muito importante, que nós temos duas pontas. Eu digo uma ponta que é a população que não tem instrução, informação e tem essa cultura que câncer mata, e por outra ponta tem a exigência dessa mesma população por alta tecnologia, biologia molecular, a parte genética, a parte de tratamentos mais específicos, personalizados, que é de competência mesmo da parte da medicina. Nessas duas pontas tem que existir um encontro, porque o primeiro passo é o diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce ele vem através da detecção rápida, que é
como identificar uma criança que pode estar com câncer? Essa é a grande pergunta, que precisa de campanhas informativas, de educar os pais, as professoras, quem lida com essa criança, para que chegue de forma rápida e aí sim mudar a questão da mortalidade. Porque de 0 a 19 anos, qual que é a doença que mais mata? Apesar de ser uma doença rara, o câncer, a doença que mais mata é ela. Agora, existem sinais evidentes que a gente deve prestar atenção, quem tem crianças e adolescentes em casa, em relação ao câncer, que não é preciso ter um conhecimento muito profissional para poder se preocupar e procurar ajuda? Hoje, eu percebendo, agora falando da minha própria paternidade, o pai e a mãe que está presente e participando reconhece o filho no dia a dia. E os sinais e sintomas que eu vou acabar mencionando, eles não são específicos de uma doença chamada câncer, mas como ela se manifesta, acaba confundindo com diversas doenças em uma fase inicial. Seja uma dor de cabeça que é frequente, que começa pela manhã, que acaba acontecendo os vômitos, seja também por conta dos aumentos das ínguas no pescoço, na axila, na virilha, que acaba sendo também associado com as infecções, mas persistindo, crescendo e também não respondendo às medicações, é uma suspeita. O aumento do volume abdominal, aquela barriga que acaba estufando, que o paciente começa a vomitar, acabar rejeitando a alimentação, que muda o comportamento, o hábito intestinal, o xixi que começa a sair com sangue também, é um outro ponto. As manchas roxas que aparecem no corpo, eu já não digo aquelas que são das boas memórias das brincadeiras que as crianças caem, levantam, não. Que tem as regiões de anteparo, que é aqui no antebraço e também na canela. Quando passa a acontecer nas regiões internas, no tórax, na parte interna da coxa também, que não está associada com um trauma de grande impacto, é um dos alertas. Também quando tem o sangramento na gengiva, no nariz, que acaba sendo não associado com a manipulação, com o trauma de uma escovação bruta, acaba sendo também outro alerta que se dispara. As dores ósseas, que muitas vezes se confundem com a dor do crescimento. Qual que é a dor que eu me preocupo? A dor que acontece em um único ponto, seja então na perna, a criança refere frequentemente nesse mesmo membro, acaba utilizando medicações para alívio e essa dor acaba se intensificando e isso já justifica avançar para poder identificar um diagnóstico. E aqui também a febre persistente por mais de 7 dias, eu preciso estar alerta que pode ser um câncer também. Então, são sinais e sintomas que aparentam ser vagos quando está em uma fase inicial e por isso não remediar, buscar sim a causa diagnóstica e independente o tratamento adequado para isso. Quer dizer, esses sinais todos que o senhor mencionou merecem atenção, merecem a procura de ajuda médica, né? Doutor, o senhor está à frente do Instituto Oliveira. Eu quero imaginar que a razão pela qual o senhor criou esse instituto é justamente pela sua experiência de ter sido um paciente oncológico e agora o senhor atuar profissionalmente na área. Mas me fala um pouquinho do Instituto Oliveira e também o que é esse livro devocional Oncofé, é isso? Exato. O que é isso exatamente? Conta um pouquinho dessas duas histórias para a gente, o Instituto Oliveira e esse livro. O Instituto Oliveira, ele vem de uma necessidade para auxílio e suporte da família enfrentar o processo do adoecimento do câncer. Que como eu mencionei que tem essa agressividade que desestrutura uma família, eu digo que nenhuma criança, adolescente, ser humano quer somente a cura da doença. Todos nós queremos ter uma família enquanto nós temos vida. E dessa forma ele acaba dando o suporte que é para a criança ou o jovem que tem o diagnóstico com toda a equipe multiprofissional, com psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, o que for necessário para restaurar a questão do corpo físico. Também inclui daí o núcleo familiar com suporte para o pai, para a mãe, para o irmão, para o avô, para a avó, quem estiver compondo esse núcleo familiar, estabelecendo um plano de vida, uma relação conjugal saudável, uma paternidade e uma maternidade que enfrenta os desafios caminhando junto com a criança, que é a estruturação dessa família. E o principal é para todos.
entendemos que nenhum ser humano tem preço. Todos nós temos o valor. E o valor de um filho, independente de classe social, é muito expressivo para cada ser humano. E dessa forma, todos os atendimentos, seja de operadora de saúde, ou então vindo do SUS, ou então de meio privado, ele é tratado isolado como gratuito e de acesso para todos. E o livro Devocional Oncofé, o que ele trata exatamente? Esse livro veio da minha própria experiência e querendo sair do consultório e alcançar mais pessoas que estão distante de mim fisicamente, que é como eu venci o câncer, como que eu superei o câncer, como que eu consigo ter a vida ainda e ser feliz, realizado, ter agora um casamento que é bacana, ter 2 filhos agora e ter agora uma vida de uma carreira tão iluminada, vamos dizer assim. E aí eu apresento como você pode superar a doença, é justamente se aproximando de você. São 40 mensagens que traz a reflexão sobre o seu eu, quem você é, para que você tenha o foco na vida, respeitando a possibilidade da morte, porque ela é um processo natural da vida. Todos nós vamos enfrentar. Porém, às vezes, quando estamos se aproximando dela, o nosso grande grito e dor é por ter feito um percurso que a gente não se realizou. E aí queremos revisar essa rota e talvez ainda não dê tempo. Então, ao invés de focar no problema, vamos dar a solução daquilo que alimenta a nossa própria vida. E por isso o sentido do livro Oncofé, que é para todos. Todos os pacientes que sejam do público adulto, para familiares, pais, mães, irmãos, criança, adolescente, para quem tiver enfrentando a doença, se desestabilizar, ali ele encontra 40 ferramentas que podem trazer ele uma luz e iluminar ele para desfrutar da própria vida que está acontecendo. Tem uma história envolvendo o senhor que é muito curiosa, porque o senhor foi, pelo menos fez parte do tratamento, não sei se totalmente, em um hospital em Curitiba chamado Pequeno Príncipe. Sim. E, num segundo momento, o senhor atuou nessa mesma unidade hospitalar, fazendo residência, é isso mesmo? Isso mesmo. Como é que foi essa experiência de... Tinha sido a primeira vez que o senhor regressava para aquele hospital? Quando o senhor foi praticar a residência, o senhor escolheu? Como é que se deu essa história? Eu digo que, como nós fazemos aqui, eu falo que é encantador, assim, visitar a nossa própria história, né? E voltar, eu digo, no Pequeno Príncipe, depois de ter feito o tratamento, e todas as vezes que eu já retornava para acompanhamento médico, eu questionava a doutora, falava, doutora, como que é ser médico? Como que é a sua rotina? E todas as vezes que eu ia no mesmo setor que eu cheguei fragilizado, eu era uma fonte de esperança para cada família. As famílias olhavam para mim, para minha história e falavam, poxa, que legal essa história, que bacana, eu quero que meu filho passe por isso. E isso já despertava nessas famílias o querer de viver. É um conforto, né? Exato, um conforto. E depois, então, já 6 meses do tratamento, tinha decidido a ser oncologista pediátrico. E daí eu falei, não, eu quero voltar nesse hospital para fazer a minha formação, porque é um hospital que foi uma escola de tratamento e também que me ensinou o acolhimento humanizado, como tratar o ser humano no momento que ele esteja fragilizado, que ele precisa de apoio, de ajuda. Não é fazer a prescrição, mas as palavras que mudaram a minha rota. Então, voltar lá, eu falei, encontrar com a doutora Flora, que foi quem prescreveu, quem me acolheu, quem deu essa dose de amor, eu digo que foi um privilégio, onde ela também foi a professora, não somente de prescrição, mas uma professora da vida. E ela mal sabia, nem eu também imaginava que nós mudamos a rota e mudamos também uma geração. Que ela teve a oportunidade de cuidar de uma doença, de permitir a continuidade da vida e hoje não somente eu ser médico, cuidar também de crianças com o mesmo problema e agora está avançando para poder mudar o padrão de um estado, abrindo caminhos para a construção de um hospital. Eu digo que tudo que a gente gera não é conforme o mundo nos toca, mas conforme nós tocamos o mundo e fazemos com que ele seja diferente. Ô, doutor, não sei se é verdade, queria confirmar. Me parece que alguém passou um diagnóstico para o senhor
quando identificaram o câncer, que o senhor teria no máximo 3 meses de vida. É verdade? Foi para o senhor que chegou essa informação, para os seus pais? Exato. Naquela altura, o senhor ficou sabendo dessa possibilidade de 3 meses? Como é que foi essa história? Sim, eu digo que não foi só o impacto do diagnóstico, né? Foram 3 pancadas. Eu falo câncer, a primeira, né? Para ver se dava uma balançada, né? A segunda, linfoma, que era o nome desse câncer, então, que eu era o portador. E a paulada maior foi, vai morrer em 3 meses. Isso chegou ao senhor? Chegou. E essa questão, eu digo que de uma autoridade, um médico, passando uma informação para quem é leigo, a maneira que ela absorve e que alimenta, que estrutura isso internamente, desabala, abala muito, na verdade, a questão emocional, que a gente tem um problema familiar muito maior sobre essa palavra do que sobre o diagnóstico. Então, o maior cuidado que o ser humano tem que ter, que o câncer não é a doença que mais mata. O que mais mata é a palavra que você diz sobre o ser humano, segundo a sua própria experiência. Agora, falando em experiência, doutor, eu não tenho como deixar me furtar de fazer essa pergunta. Porque os médicos, seja qual for a especialidade, eu tenho a impressão que nem todos eles tiveram a experiência de passar pelo aquele procedimento. Por exemplo, um cardiologista deve existir, certamente, mas de um modo geral ele nunca passou por não teve um ataque cardíaco ou passou por uma cirurgia no coração, alguma coisa assim. Agora, o senhor teve experiência real com câncer. Quanto que isso lhe é útil no dia a dia, no tratamento de crianças e adolescentes que têm câncer? A grande diferença que eu percebo é um bom teórico pode ser um bom professor, mas um bom prático é o exemplo que inspira muito mais. E eu digo que tem como você ensinar paternidade sem ser pai? Impossível. Então, viver na pele me permite ser único, exclusivo, raro, ao ponto de inspirar e saber não somente o que ele está sentindo de medo, de angústia, de impotência, insegurança, mas saber auxiliar, pegar na mão, porque a dor que ele sentiu eu também senti. Acredito que seja isso mesmo. Doutor, vamos falar um pouquinho dessa iniciativa do Instituto Oliveira, que daí a gente entende como Hugo Martins Oliveira, de criar uma unidade hospitalar destinada ao tratamento de câncer infanto-juvenil. Quer dizer, são 2 etapas que o senhor está planejando? É isso mesmo? Explica para a gente qual que é a ideia. Exato. O Instituto Oliveira ele vem com 2 etapas que já estão em andamento, né? A primeira etapa que é a policlínica. O que é a policlínica? É a integração de uma equipe multiprofissional para dar suporte, uma rede de apoio mesmo para a família e para a criança adoecida. Que então no mesmo local tem os atendimentos que já acontecem em clínicas parceiras, mas que vai ser uniforme no mesmo ambiente. Centralizado. Com nutricionista, psicólogo, fono, terapeuta ocupacional, quem tiver necessidade de dar suporte para a própria família e também para o paciente. E também, em um segundo momento, eu pergunto, né, Hugo, mas por que um hospital em Santa Catarina? Eu digo que na minha história básica, quando eu recebi esse diagnóstico e falaram para mim que eu iria morrer, era pela inabilidade e pela capacidade local de lidar com isso. Depois, indo para um centro de excelência com qualidade, o problema que eu tinha, as pessoas sabiam como tratar e oferecer o melhor para mim. E aqui em Santa Catarina, qual que é o hospital que você tem que é especializado nesse atendimento? Pela carência que se tem, aceita a realidade que vivemos. Hoje nós temos e contamos muito sobre o modelo que nos inspira, que é os Estados Unidos, a Europa e também hospitais aqui no país que são de centro de excelência, que a mortalidade é baixa, onde alcança-se em torno de 80%, 90%, até 95% de taxa de cura. E por um outro lado, a revista The Lancet lá traz que 50% das crianças não chegam ao diagnóstico ou chegam de forma tardia e acontece essa mortalidade que hoje ainda assusta e ocupa o pódio. Então, não é falar sobre o problema, mas dar a solução para que a realidade seja semelhante ao nosso próprio sonho, que é que a taxa de cura seja em torno de 80%, 90%, 95% e que histórias como a minha
sejam as mais comuns e que possamos ter esses bate-papos que alimentam a esperança. Doutor, e onde que é o local definido para se fazer esse hospital destinado à criançada, afinal de contas? E como que as pessoas que se sentirem sensibilizadas com essa iniciativa podem ajudar o Instituto Oliveira? Hoje, As empresas também, não só as pessoas físicas, né? exato. Quem constrói o Instituto Oliveira, eu digo que é a sociedade e a sociedade devolve isso para ela mesma. Que, ou seja, justamente pessoas que acabam vindo para poder contribuir, acaba contribuindo com a sociedade, que eu falo que é justamente nada para em nós. A gente tem a continuidade, isso é nosso próprio legado, né? Hoje, então, o Instituto está na Campus Parque Unisociesc, na frente da Tupi, lá no Boa Vista. Tem o Bloco J, que é do Instituto Oliveira, que está agora em reforma para a Policlínica, com pintura e estruturação. E também lá no Campus Parque Unisociesc, nós estamos com um projeto para aprovação da reforma do Bloco A, que seria ali o Instituto Oliveira, na forma então do hospital, que seria o primeiro centro de transplante de medula óssea, com um centro de radioterapia integrado, com um espaço de convivência familiar, também com a equipe multiprofissional, com residências para poder capacitar e lidar com essa circunstância que é tão desafiadora e fazendo com que nós possamos contar com excelência e qualidade da maneira que nós desejamos que nós possamos ser atendidos. Isso seria um centro de referência estadual para a Estadual. doença. Essa que é a ideia, Exatamente. né? Agora, doutor, inclusive há um evento que será realizado nos próximos dias, não, no mês de novembro, né? Nós estamos Agora não, outubro, semana que vem estamos... Outubro, em Joinville. Como é que é esse evento e como é que as pessoas podem e devem participar desse evento para colaborar? Eu digo que o público do bem é fantástico e incrível, né? Eu digo que tive uma conexão que até menciono aqui, que é o neto da empresa Tecnopó, junto com tantos outros amigos, que abraçaram a vida tradicional, familiar mesmo do campo, que é a tradição campeira, e falamos, vamos fazer um evento, então, se modelando, se espelhando em Barretos, que tem o Hospital do Amor, que acaba tendo um evento semelhante, e esse desafio foi aceito, então nós estamos promovendo agora, no dia 26 ao dia 29 de outubro, a Laçada do Bem, que acontece no CTG Chaparral, que é justamente para as famílias, que tem parque de diversões, tem exposição com os animais, onde as crianças podem ter contato com os animais e também ver as provas que acontecem da laçada. Né? Também a parte da arrecadação, que é o Carreteiro do Bem, junto com a B157, que vai ser servido várias porções para poder ter a integração, aquele bate-papo de mesa, sentar, se alimentar e fazer história, além das atrações que são musicais, que faz com que a gente começa a soltar o molejo, passar o azeite ali e fazer uma boa música junto com uma boa dança para poder fazer história. Então é quinta, sexta e sábado, é isso? Quinta, sexta, sábado e domingo. Quinta, sexta, sábado e domingo, 4 dias de evento. Você pode escolher qualquer um dia deles ou pode ir em todos os dias. Exatamente. Né? É para vocês, é para a sociedade, é para nós, é para quem abraça o bem, que a festa bonita é feita não pelas atrações, mas pelas pessoas que participam. Inclusive, quando acabar o podcast, vai entrar um videozinho aí da chamada para vocês entenderem do que a gente está falando. Então, doutor, esse é um dos eventos. Agora, eu tenho a impressão que o custo para se montar um hospital é muito elevado e será preciso muitas outras ações. Vocês já têm um planejamento mais adiante para seguir arrecadando e envolvendo a comunidade nisso tudo, inclusive de fora de Joinville. Você, de qualquer lugar no Brasil, você pode colaborar, porque o próprio exemplo do Dr. Hugo Martins de Oliveira serve para ilustrar a situação. Ele vivia numa cidade que tinha um hospital com profissionais capacitados, mas não qualificados para tratar daquela doença específica, ele precisou ser transferido para Curitiba, né? Exatamente. Entendeu? Então isso é muito comum. Então acaba sendo útil para muita gente esse tipo de hospital. Mas eu perguntava sobre se há uma programação de outros eventos, vocês ainda estão organizando, como é que funciona? Não, estamos agora em uma arrancada, que eu digo, né? Esse é o primeiro evento de grande repercussão que acontece e é um evento que se torna anual, já entra no calendário da recorrência. Temos agora também no dia 9 de novembro o Oliveira Talks, que será um evento de palco com plateia, com
6 palestras que acabam inspirando pessoas de como mudar a sua rota de vida e celebrar cada momento. Qualquer pessoa pode participar da palestra, não precisa ter algum parente que tenha problema, isso aí é para as pessoas que querem pensar, refletir e mudar a sua rota de vida mesmo. E depois tem a sequência do calendário de 2024, que será também com 3 eventos, que tem a Laçada do Bem, que vai ter a segunda edição, e várias surpresas que vão surgindo no momento para que a sociedade seja impactada e cada vez mais deseje participar junto com a gente na construção desse sonho. Muito bem, nós vamos conversar muitas outras vezes com o doutor Hugo Martins de Oliveira, médico oncologista pediátrico, que está com essa iniciativa muito legal através do Instituto Oliveira, de criar um hospital para tratar câncer infanto-juvenil em Joinville, todo o estado de Santa Catarina. Então, você que puder, e todo mundo pode, né, ajudar de algum jeito, entre nessa também, que você vai fazer o bem, vai entrar num grupo do bem, como disse o doutor Hugo aqui, e todos saem ganhando. Doutor, primeiro quero agradecer o seu tempo e volte sempre para falar não só do Instituto Oliveira, mas também sobre a questão do câncer infanto-juvenil, que é uma coisa muito séria e que merece a nossa atenção. Pessoal, @Instituto Oliveira SC. É o nosso Instagram, onde você encontra informações e fatos que trazem a verdade, auxílio e suporte para que você auxilie também as crianças e as famílias. Tem o contato para você encaminhar uma mensagem no WhatsApp e se aproximar um pouco mais de nós. É isso aí, falamos com o Dr. Hugo Martins de Oliveira. Semana que vem tem mais podcast do Grupo Marca. Tchau, pessoal! Laçada do Bem, dos dias 26 a 29 de outubro, no CTG Chaparral, em Joinville. Traga sua família, teremos exposição de animais, parque de diversão, praça de alimentação, exposições comerciais, shows musicais e muito mais. Entrada gratuita todos os dias no parque. Sexta-feira, show com entrada gratuita. Sábado ao meio-dia, Carreteiro do Bem. E à noite, grande baile com grupo Tô de Novo. Fala assim comigo, sou apenas um neném. E Tchê Garotos. Domingo, domingueira com grupo Campo Afora. Provas campeiras, todos os dias. Um evento em prol do bem, 100% destinado ao tratamento de criança com câncer. Faça parte desta causa.